Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Continuando com a nossa série de aulas sobre menus complexos com muitas opções, a gente na aula passada criou as opções dinamicamente, né, as opções desse menu lateral aqui, e hoje a gente vai mostrar como transformar esses labels em botões, tá? Quando passar o mouse em cima, ele identificar como se fosse um botão para acessar formulários posteriormente, tá? Vou deixar no card aqui para vocês, quem não assistiu ainda nenhum vídeo da nossa série, tá no card desde o primeiro, tá? Para vocês verem como que a gente chegou nessa opção. E antes de mais nada, deixa o like, se inscreve no canal para receber as próximas notificações. Isso é muito importante para nós, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é a seguinte: quando a gente cria um componente e coloca ele num form, a gente tem acesso a todos os eventos desse componente aqui na paleta Events, né? Só que quando a gente cria dinamicamente, ele não aparece essa opção para a gente. Então, como que a gente faz para transformar para esse componente que a gente criou ter os eventos próprios dele, né? Aqui no botão a gente usa bastante o mouse enter e o mouse leave, que é quando o mouse entra e sai em cima do formulário. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai copiar o cabeçalho aqui desse mouse enter do botão, só para a gente ter uma base, tá, pessoal? Eu vou vir aqui nas minhas declarações no privado, no private, tá? Vou jogar esse cabeçalho da função aqui e vou dar um nome para ele de opção mouse enter. Então eu estou criando uma espécie de evento ou um procedimento para o evento mouse enter das nossas opções lá dos labels que a gente cria dinamicamente. Aí eu dou um Ctrl Shift C, o Delphi vai posicionar o nosso procedimento aqui. Eu vou copiar esse código aqui, porque a gente não sabe qual opção, qual label que é que a gente está enviando. Ele é enviado através do sender. Então eu troco aqui o tcomponent sender stlabel, que é o que a gente utilizou na aula passada para criar as nossas opções, né? Aquele conjunto de label. E aí eu acesso aqui, ó, as propriedades que eu quero alterar quando o mouse der o enter, ou seja, quando o mouse entrar em cima do componente. Então, quando ele passar o mouse em cima dessa opção que a gente criou, dessetlabel, eu vou mudar o caption dele, ou melhor, não é o caption não, pessoal. Eu vou mudar a fonte dele, tá? Vou colocar aqui, eu quero que ela fique bold e também fique sublinhado. Então eu mudo as propriedades dela aqui para FS bold e FS underline, tá? Depois eu vou copiar isso novamente e vou mudar outra propriedade aqui, pessoal. Na verdade, aqui não é ponto fonte não. Aqui é ponto fonte, ponto style, tá? Então eu mudo o estilo da fonte, passo ela para bold e sublinhado, e aqui eu mudo fonte ponto size, né, que é o tamanho da fonte. Qual que é o tamanho da fonte do nosso botão, do nosso label que é criado dinamicamente? Como a gente não especifica nada, ele cria de acordo com a fonte do componente pai dele, que é esse painel de opções aqui. Então ele está com tamanho 10, aqui eu vou pôr 11 para dar uma destacada. Outra coisa que eu quero fazer é mudar a propriedade cor dessa fonte. Então eu vou deixar ela no CL Blue só para ficar bem destacada para a gente poder ver como é que muda essas opções, tá? Então dessa forma, pessoal, quando eu passar o mouse em cima dessa opção que foi criada através da tabela ou através dinamicamente, ele vai alterar as opções desse label. E aonde é que eu faço esse label assumir o nosso evento? É aqui que vem o pulo do gato, ó. Logo após ele ser criado, esse componente ser criado, na nossa função cria opção, eu atribuo os eventos que eu quero
a esse label. Então, eu pego o evento dele on mouse enter e faço ele receber o nosso procedimento que a gente acabou de criar, que é a opção mouse enter. E o sender aqui eu deixo em branco, só mando receber o procedimento inteiro, tá? Então, pessoal, dessa forma eu crio os eventos para o componente que eu criei dinamicamente. Vocês podem fazer isso com qualquer componente, tá? Que vocês criem dinamicamente. Vocês podem fazer com a Carry, pode fazer com Edit, com uma Grid. Criou o componente dinâmico e precisa acessar os eventos dele, é dessa forma que faz. Você cria uma procedure e aí associa o evento desse componente a essa procedure que você criou. Aqui eu vou mudar o cursor do mouse também, vou colocar ele para handpoint quando ele estiver passando em cima, tá? E vou aproveitar e vou fazer o evento já do mouse leave, porque quando ele entra ele muda, quando ele sai ele tem que voltar ao que era. Então, o evento on mouse leave vai ser o responsável por voltar as opções padrão desse label, tá? As opções padrões. Então, eu dou um Ctrl+C, Ctrl+V na função aqui, troco ela para mouse leave, e aí eu faço o quê? O font style vai voltar ao normal, não vai ser mais bold nem sublinhado, a cor dele vai ser black e o tamanho 10. E o cursor, eu vou voltar ele para o CR Arrow, ou flecha, né? Que é a setinha, essa setinha que a gente utiliza como padrão. Essa propriedade aqui que a gente está mudando, pessoal. Ó. No Speed Button é o cursor, tá? É a mesma propriedade, só que é referente ao label. Tá? E aí eu associo esse evento, essa procedure que eu criei, para o evento do label que a gente criou dinamicamente. Então, compilando, a gente vai ter aqui o menu lateral, passando o mouse em cima de clientes, ele cria dinamicamente todas as opções relacionadas a clientes. E quando eu passo o mouse em cima, ó, ele troca a fonte, troca a cor, troca o mouse e sublinha. Eu saio dele, ele volta ao normal, tá? Então, dessa forma, a gente transforma nossos labels criados dinamicamente em uma espécie de botão ou de link para o nosso menu. Tá? Na próxima aula, a gente vai criar forms dinamicamente para associar a cada opção dessa que a gente criou. Tá? Então, se inscreve aí para receber as notificações. Espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de deixar o like, deixe um comentário se gostou, se não gostou. Deixe suas dúvidas também, que a gente responde à medida que for possível. Tá bom, pessoal? Muito obrigado e até a próxima.